Partiu Cidrolândia com o café da manhã das magras. Fomos convidados para palestrar no lançamento da coleção de mesa posta da loja Alecrim Home e queremos mostrar para vocês um pouco de como foi essa experiência. Falamos sobre autoestima, autocuidado e, claro, apresentamos as melhores tecnologias e técnicas disponíveis na cirurgia plástica e na oftalmologia para tratamentos estéticos e para melhora da qualidade de vida. Você vê, paciente assim, antigamente não teria alternativa assim, se fosse forte. Então, para ela, a gente fez um furinho aqui e um furinho aqui e a gente conseguiu ver o resultado. Grau de hipermetropia, usa óculos, são muito dependentes, normalmente tem um cristalino mais envelhecido, então já tem catarata.